Olá, muito bom dia. A graça e a paz de Jesus seja com a sua casa, sua vida, sua família. Mais uma vez, quero compartilhar um texto que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, dos versículos 14 em diante. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, e muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, eu quero deixar como tema desta mensagem uma vida escondida em Deus. Uma vida escondida em Deus. É exatamente o que nós conseguimos enxergar aqui ao ler esse texto. Interessante, queridos, que a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele vem para manifestar o Pai. Ele vem para mostrar quem é o Pai. Ele diz que não falava nada de si mesmo, que ele não fazia nada de si mesmo, que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas como ele ouvia, como ele via o Pai fazer, ele assim fazia, porque o objetivo da vida dele era fazer a vontade do Pai, glorificar o Pai e manifestar as virtudes do Pai através da sua própria vida. Mas é interessante que em algumas passagens da Bíblia também o Pai tem o cuidado de estar falando e revelando o Filho para nós. E é exatamente isso que nós vemos nesse texto, um testemunho do próprio Deus a respeito de Jesus. E é a respeito disso que eu quero ministrar esse princípio à sua vida. A preocupação de Cristo em viver uma vida escondida no Pai. Em viver uma vida que fosse agradável ao Pai. Ao contrário da nossa natureza, que nós vemos a natureza de Cristo. Parece que todas as vezes que algumas coisas acontecem de bom para nós, tudo aquilo que, quando nós conseguimos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos, parece que há um desejo natural nosso de que as pessoas venham a conhecer, venham ver as nossas virtudes, venham conhecer as nossas qualidades, venham ver como nós somos bons naquilo que fazemos. Mas me chamou muita atenção hoje quando eu fui fazer a minha devocional e eu me deparei com esse texto. Quando o texto vai dizer que Jesus deu uma palavra para aquelas pessoas que estavam seguindo ele. Dizendo assim: olha, não manifestem o meu nome nesse momento. Não me exponham à publicidade. E é interessante que a partir daí, o texto vai dizer que isso foi o cumprimento de uma profecia de Isaías, em que dizia que o próprio Deus daria um testemunho a respeito dele. E o próprio Deus vai dizer: este é o meu servo, a quem eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. O meu espírito vai repousar sobre ele. E ele anunciará juízo aos gentios. Que coisa tremenda essa passagem da Bíblia, do Evangelho de Mateus. Que lição preciosa nós aprendemos com Jesus. Eu me lembro também de Isabel, por ocasião da visitação do anjo a Zacarias. Isabel, uma mulher de idade, uma mulher temente a Deus. Zacarias, um homem temente a Deus, um sacerdote que cumpria suas obrigações, mas vivia uma vida diante de Deus.
A palavra diz que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E num determinado dia chega o anjo para Zacarias e diz assim: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida e Isabel, sua esposa, vai conceber e vai ter um filho. E esse menino vai trazer muita alegria para vocês, porque dentre outras coisas, ele vai reconduzir o povo de Israel ao caminho do Senhor. E é interessante, querido, eu queria que você pensasse nisso. Imagine a alegria de Isabel, uma mulher já de idade, e que passou a sua vida dentro de um contexto e dentro de um princípio onde uma mulher judia, ser estéril, ela era vista como uma mulher amaldiçoada. Uma mulher que não tinha o favor de Deus a respeito da sua vida. E de repente essa mulher fica sabendo que vai engravidar e ela engravida de verdade. O texto vai nos dizer, o Evangelho de Lucas vai nos trazer esse pormenor da vida de Isabel. Diz que ela se ocultou durante 5 meses. E ela vai para diante de Deus dizer: olha, o Senhor desfez a minha vergonha. A preocupação de Isabel não foi sair por aí falando a respeito do que Deus estava fazendo na sua vida, mas se colocar diante de Deus. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Existe uma diferença muito grande entre alguém aparecer e alguém ser manifestado por um propósito de Deus. Quando Deus manifesta a vida de uma pessoa para um propósito, e esse propósito, acima de todas as coisas, independentemente de qual seja ele na sua especificidade, ele tem um propósito maior, que é glorificar o nome do próprio Deus. Então Jesus passa 30 anos em oculto, e quando ele começa o seu ministério, ele também continua dizendo: eu não quero que vocês manifestem o meu nome. É claro que hoje nós pregamos o nome dele, porque é ele quem nos salva. Hoje nós temos que anunciar a Jesus. Mas quando ele esteve aqui, nos dias da sua carne, como diz a palavra de Deus, Jesus não buscou holofotes. Jesus não buscou a ser visto. Não buscou os aplausos humanos. Não buscou a aceitação humana. Pelo contrário. Há uma passagem também que diz que Herodes procurava ver Jesus. E ele foi ver Jesus só no final, nos últimos dias. E esperava que Jesus fosse fazer algum milagre diante dele. Jesus não quis impressionar Herodes. Eu quero dizer a você que a coisa mais importante para mim e para você é nós procurarmos viver uma vida escondida no Senhor. O que significa isso? É nós buscarmos a Deus através da sua palavra. É buscarmos a Deus através das nossas orações. É buscarmos a Deus num tempo onde nós saímos de meditação, para nós estarmos ouvindo louvores, cânticos que exaltam verdadeiramente o nome de Deus. Nós separarmos tempo para desfrutarmos do nosso Deus. E aquilo que tiver que acontecer na minha e na sua vida vai acontecer. Mas aí sim com um propósito. Se Deus tiver que manifestar a minha e a sua vida, Ele vai manifestar, mas a fim de que o nome dele venha a ser glorificado. E aí nós vamos cumprir o que está escrito em Mateus 5,16. Que a vossa luz brilhe diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, não se preocupe se você não é visto pelos homens. Você não está aqui para isso. Você está aqui para ser visto, a sua vida para ser testemunha de Cristo. Que as pessoas possam ver Cristo em você. Essa é a grande missão que o Senhor nos deu. Que eu e você possamos entender isso e nos dispor a viver uma vida escondida no Senhor, para que Deus nos manifeste diante dos homens, a fim de que o seu nome venha a ser glorificado. Eu gostaria de orar com você. Pai, nós te damos graças pela tua presença e pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela vida de Jesus, que foi manifesta entre os homens, assumindo a natureza humana, vivendo uma vida como a nossa, porém sem pecado, morrendo uma morte que era nossa para trazer uma vida que só o Senhor pode nos dar. E nós te agradecemos porque a tua palavra foi revelada a nós e o Senhor teve o cuidado de mostrar o estilo de vida que Jesus viveu aqui nessa terra. Guarda-nos, ó Deus, de toda soberba, de toda vaidade, de toda arrogância, de toda prepotência, de toda motivação equivocada do nosso coração. E se há alguém, ó Deus, ouvindo esta palavra,
que se encontra entristecido porque está recebendo críticas, está sendo atacado por pessoas, justamente pelo fato de seguir ao Senhor. Deus, que o Senhor possa trazer esse entendimento a esta pessoa de que servir o Senhor é verdadeiramente ir contra os princípios deste mundo, contra os valores deste mundo, e nós seremos perseguidos, como diz a tua palavra. Mas a nossa segurança e o nosso consolo é que o Senhor prometeu estar com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Que haja uma renovação na vida dos teus filhos nesse dia, para a glória e honra do teu nome. Em Cristo Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que você possa desfrutar dessa vida escondida no Senhor. Essa vida em Cristo, essa vida na presença de Deus. Que você possa ter um dia muito abençoado. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.